Eu quero começar falando com vocês no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 20. Eu vou pedir para a minha equipe abençoada das mídias colocar a linguagem do dia de hoje para começar. Vou mudar um pouquinho a tradução, porque ela é mais expressiva, né? Quando você fala sobre a alegria do seu coração, que Deus te dá. Porque essa alegria faz isso com que a gente entenda isso. Você sabe por que está tão gostoso fazer parte aqui dessa igreja? Tão bom de estar com vocês. A cada reunião vocês não sabem o quanto que me faz bem como pastor. Então isso, não estou aproveitando para encher a bola de vocês, mas é verdade, gente. Isso é prova que o Espírito Santo está aqui e que a alegria dele, ela é presente. Porque quando as coisas são boas, você não vê o tempo passar. Quando as coisas são ruins, parece que nunca vai acabar. É uma luta. Quando você está com a pessoa que você ama e tem o prazer de estar com ela, você não vê o tempo. Quando o tempo passou, você fala, mas já? Né? Como aquele casal de namorado que fica tempo sem poder se ver. Eu tive essa experiência porque minha esposa era de outra cidade na época. E quando a gente se via, era aquela alegria completa. A tristeza era só na hora de dar tchau. E chegava tão rápido a hora de dar tchau, porque o tempo passava que a gente não percebia. A alegria do Espírito, que é dessa qualidade, faz isso acontecer. Então vamos entender isso? Vocês estão preparados para isso? Então se animem, hein, gente? Porque a alegria quem vai te dar é Deus. Mas se anima antes mesmo de poder saber, porque quando você entender tudo, vai ficar mais fácil. E é só a bênção do céu. Olha só o que diz aqui, Eclesiastes 5:20. Eu pedi para colocar na tela, que normalmente não trazemos essa tradução aqui na igreja. Então facilita se você for olhar. Diz assim: e você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração do quê? De alegria. Vocês creem nisso ou não? Eu vou ler de novo, pessoal, porque eu quero que você entenda, não só como uma boa palavra vindo de alguém, não. É o Espírito Santo falando com vocês. Isso é bom. E você não sentirá o tempo passar. As coisas vão acontecer. Porque pois Deus encherá o seu coração do quê? De alegria. Vocês estão dispostos a deixar Deus encher o seu coração de alegria ou não? Porque esse é um detalhe importante, pessoal, para que você viva todas as coisas boas que Ele tem para a sua vida. Você não vai sentir o tempo passar, porque Deus, o próprio Criador dos céus e da terra, aquele que fez você ser quem é, nascer, porque afinal, são quantos que não competem para que venham ao mundo, né? E somos, cada um de nós aqui, que somos os vencedores dessa corrida, a chegar a esse ponto, de entender que é Ele quem fez todas as coisas e Ele que vai encher o seu coração. Que eu estou dizendo coração não é só aqui, o que bombeia o sangue para todos os seus órgãos, não. Eu estou falando sobre o seu espírito, porque a alegria que nós estamos falando não é a alegria de você possuir, mas é a alegria de você acreditar. Vocês conseguem acreditar nisso ou não? De conseguir ter uma alegria, independente da situação que hoje você vive, mas com a certeza que toda ela Deus estará no controle e vai abençoar. É essa alegria que eu estou dizendo, pessoal, que a Bíblia me fala, que me ensina, que te dá. Jesus, ele avisou sobre isso, aí eu quero enfatizar um pouquinho daquela virtude, né, dele sobre vocês pela palavra, no livro de João 16. Se vocês puderem ir lá, e agora sim na Bíblia mesmo tradicional. João capítulo 16, versículo 20. Pega para mim um azeite que eu vou entregar hoje. Já chegou a entregar o azeite? Ainda não? Ainda não, né? Tá bom. Não, mas melhor mesmo, que aí eu explico. Então, é importante. Obrigado. O azeite representa essa alegria, né? Este aqui na frente, pessoal, é o que eu vou consagrar com ouro daqui a pouquinho. Depois pega o ouro também, tá? Pode deixar aqui já no jeito. Daqui a pouco, mas aí eu vou fazer com vocês a oração juntos e vou fazer em cada culto. Mas aí vocês vão entender que isso aqui é só para o mês que vem. Que na verdade começa quinta-feira, né? Só para o mês que vem que começa quinta. Mas vai ser lindo o que Deus vai fazer. João capítulo 16, versículo 20. Aqui são anúncios de Jesus que algo estava para acontecer e que eles teriam uma breve tristeza. É difícil você citar sobre alegria sem você não deixar de citar a tristeza em algum momento, porque a alegria ela realmente é presente
quando você entende que a tristeza, ela esteve presente. Ninguém consegue ser alegre antes de entender o que é ser triste. Senão você não vai discernir a alegria de tristeza. Mas Jesus estava então passando por uma situação. E ele passaria, na verdade, ele estava passando a situação para os seus discípulos. E ele chegou e disse da seguinte forma, em João 16, versículo 20. Eu gosto muito demais dessa passagem. Porque ela é preenchida de promessa, gente. Ela é preenchida, ela é cheia de promessa. Para mim, para vocês e nós como igreja. Vocês conseguem crer nisso ou não? Que algo bom está para acontecer na vida de vocês? Você consegue acreditar nisso e se alegrar antes de mesmo acontecer? Porque eu quero que hoje, pessoal, vocês saiam com um sorriso dobrado do que vocês costumam sair. Graças a Deus nós temos uma igreja alegre. Mas eu quero ela alegre em todos os sentidos. E não é pelo que você está apalpando, mas é pela certeza de quem está com você que vai fazer você viver coisas lindas. Essa é a alegria que eu quero tratar, que é do Espírito. Vamos lá. Versículo 20 de João 16 diz assim: na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis. E o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza, ele já depois no próprio versículo muda, se converterá em quê? Em alegria. Aqui ele estava dizendo porque o povo os discípulos deles iriam ter uma breve tristeza, porque eles perderiam Cristo por 2 dias. No terceiro, Cristo ressuscitaria. Eles ficariam tristes por um tempo, porque o mundo em si, ele estaria saindo como vencedor de algo que eles acreditavam que jamais aconteceria. Cristo, o Messias, Jesus, o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor, ele daria vida pela humanidade. Só que os discípulos, como muitos acreditavam, que o Messias veio para dominar reis, aos olhos nus, patentes dos olhos. Ou seja, tudo aquilo que eles fossem ver agora acabou. Messias veio, não haverá mais quem vai dominar sobre nós. E assim eles achavam. Só que Jesus estava avisando, vai ter um momento que aparentemente vocês vão estar tristes e o mundo vai se alegrar, porque eles vão achar que venceram. Só que eu já estou avisando que a tristeza que vocês vão sentir, eu vou converter em alegria. Então não tem nada que vocês possam estar passando que vai entristecer, que vai ser maior do que a alegria que eu vou trazer para vocês. É um momento, eles estavam preparando para algum momento. Eu reforço, para eu poder sentir alegria, de certa forma, em algum período eu tive que sentir a tristeza, entender que Deus converteria ela. E Jesus estava avisando isso. Vocês não vão sentir o tempo passar, porque Deus vai encher o seu coração do que nós estamos estudando hoje? De alegria. Enquanto eu pregar, eu quero que você entenda que vai ter promessas que vai ser soltada desse altar. Qual vai ser, quais vão ser, não sei, porque é para cada um de forma diferente. Muitos que estão numa vida sentimental um pouquinho difícil, a promessa será de uma vida sentimental transformadora e alegre, que Deus, o Senhor, transformará para que você sinta alegria completa e até o fim. Outros serão sobre vida financeira, que hoje possam estar numa batalha, mas que você vai ouvir a voz de Deus, que vai encher o seu coração de alegria, como se Ele propriamente dissesse: fica tranquilo, que eu vou fazer você dar a volta por cima. Vocês conseguem entender isso ou não? Outros são na saúde, você que sempre dependeu disso, daquilo. Eu falo você, pessoal, mas em aberto, é muito individual o negócio, tá? Você que sempre dependeu disso, daquilo, de remédio A ou B, Ele vai te dar saúde, e essa saúde ninguém mais vai tirar. Ele vai converter a tristeza de você gastar em remédio com a alegria de você poder usar isso para si, para a obra dele e para a sua família. Porque isso são promessas, e que enche o seu coração do quê? De alegria. Quem crê que Ele está aqui ou não? Ele não só está aqui, Ele está em vocês, ensinando vocês. Isso é bonito. Versículo 21, aí ele faz uma alusão, uma comparação, para que vocês entendam. É mais fácil as mulheres entenderem, acredito eu, mas nós como homens também temos a noção. Então ele ensina: a mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora, porque ela sabe que vai sentir dor, tá? Não é porque ela fica triste do filho, não. Mas depois de ter dado à luz a criança, quem é pai e mãe sabe, é tão gostoso, né? Já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Quando então Jesus explicava, a mulher, ela está para dar à luz, chega o dia de ela
né, sentir as dores de parto e assim vai, ela sente tristeza por causa da dor. Não é uma tristeza que ela fica, eu vou chorar por causa disso, mas porque a própria dor vai fazer ela chorar. Vai fazer ela sentir, é claro. Mas depois de ela ter dado a luz, ela vai segurar o seu filho no colo e vai ver que todo esforço e toda a dor que ela sentiu não se compara com a alegria que Deus está dando, porque ela está carregando um homem que gerou através dela nos seus braços. Jesus comparava exatamente essa alusão sobre o nascimento, sobre aquela tristeza momentânea que os discípulos sentiriam, que às vezes eu e vocês estamos sentindo. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês acordarem um dia um pouco tristes por causa de alguma coisa que você não conseguiu resolver. Mas você não saberia entender a alegria que eu estou falando se você não tivesse tido esse sentimento de tristeza momentâneo. Porque é assim que ele faz. Aí o versículo 22, ele completa, olha só. Aí é para nós, hein, gente? Essa mensagem, esse versículo é poderoso. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas tudo começa a mudar. Outra vez eu vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria, olha só a promessa e a bênção que ele está te dando, ninguém vô-la tirará. Para coincidência, que eu não creio em coincidência, mas em Jesus, cidência, não tem coincidência no Evangelho. O missionário pregou esse versículo ontem, e era a mensagem já preparada para vocês hoje. Sabe o que significa? Uma, que nós estamos no mesmo espírito. E duas, Deus está com pressa de te trazer alegria. Porque veio da boca maior para que eu transmitisse, mesmo sem a gente ter noção. Eu fui ontem em São Paulo, por isso que eu sei, estive lá com ele. E ele pregou exatamente João 16, 22. E João 16, 22 é parte da mensagem quando eu prego sobre alegria. Significa que está para acontecer algo muito bom e que você vai se alegrar a ponto de ninguém tirar mais essa alegria de você. Vocês acreditam nisso, gente? Então presta atenção quando eu falo, viu? Não fica olhando para o lado não, porque senão você perde a benção. A fé vem por ouvir, que é dar atenção, viu, gente? Não é todos, é 2, 3 só. Mas eu tenho que falar para todos. Presta atenção, gente. Isso aqui não é um conto de fadas. Isso aqui é Bíblia, que é a verdade eterna. Tem coisas boas que Deus vai te dar, e para isso Ele vai preparar o seu coração, enchendo ele de alegria. Talvez alguns estão tendo tristeza por um período, mas Ele disse que Ele converterá essa alegria, essa tristeza numa alegria, o qual ninguém tirará de vocês. Só que, entenda, tem um conceito muito simples para isso, tá, pessoal? Que eu vou ter que entrar nesse assunto também, que faz parte da mensagem. Vocês têm que ser de Deus, tá? Aqui não tem nenhuma plaquinha que confirme isso. É suas ações que vão fazer isso por si só. Amém, pessoal? Se alguém está sendo, por algum motivo, tentado a fazer algo que Deus, o Senhor, na palavra diz não faça, você sabe que tem uma prerrogativa. Ele vai te dar essa alegria, isso é fato. Mas Ele sabe que Ele vai te dar essa alegria porque você é dele. E quem é dele, obedece às suas palavras. Então não vamos fazer o que o mundo está acostumado a fazer. Ser um cristão bipolar, né, gente? Na igreja a gente tem auréola e lá fora a gente tem chifre. A gente tem que ter realmente santidade em todo o nosso jeito de ser. Sejam de Deus. Se você for colocado diante de uma situação qual a verdade e a mentira será colocado diante de você, você vai escolher o quê? A verdade ou a mentira? A verdade. A teoria é essa, né? Então não deixe nenhum tipo de atitude apagar essa promessa de Deus na sua vida, porque ela é real. Não dá para nós sermos uma coisa e queremos receber outra. Ele está falando para os discípulos, tá, gente? Ele não está falando para os que estão lá matando, roubando e não querendo se converter. Ele está falando para pessoas imperfeitas, mas que querem segui-lo e aprender o caminho perfeito. E eu estou falando exatamente para essas mesmas pessoas. Assim eu quero acreditar. Amém, gente? Porque senão vai ser aquele negócio de altos e baixos e vai ser ruim. Ele quer que eu e vocês sejamos nós mesmos, mas servindo a Ele com toda a alegria. Isso é a prova do que eu quero que você entenda em Lucas, porque ele fala sobre isso de uma forma expressiva, para que realmente o efeito dessa mensagem seja. Porque a gente citar uma palavra que tem uma promessa é maravilhoso. Enche o nosso coração de uma energia divina, que é nada mais do que a fé, de uma forma muito boa. Mas não adianta se eu não entender o que eu devo fazer, ser justo, andar no caminho que Ele me mostra e fazer o correto. Os discípulos, por exemplo, eles foram mandados de 2 em 2, casa em casa, para fazer a obra de Deus, e eles, pelo nome de Jesus, expulsavam demônios,
Pelo nome de Jesus ele curava os enfermos e isso os alegrava. Mas Jesus deu uma grande lição para eles. Eu quero dar essa mesma lição para vocês, porque afinal somos os discípulos dele hoje. Aquele tempo já foi, agora estamos no século 21, 2023 exatamente, finalzinho do mês de maio, para aqueles que eles estão falando. Então vamos para Lucas capítulo 10, só para vocês entenderem. Porque não adianta eu simplesmente falar, tudo vai dar certo, massagear o ego dizendo, você é demais, não importa o que você faz. Não, importa muito o que você faz. Importa muito. Esse talvez está sendo um grande erro dos dias atuais. Falar que tudo vai dar certo mesmo quando você faz tudo errado. Não. Tudo vai dar certo porque você está andando no caminho que você quer fazer tudo certo. Essa é a verdade. Então tudo isso pesa, porque aí são decisões. Se eu não falar isso, o que vai acontecer? A gente vai sair daqui, quando nós sairmos, e vamos fazer do jeito que a gente acha, do jeito que a gente bem entende, aquela coisa toda, e vamos seguir o mesmo caminho, vamos fingir que está tudo bem. Não, ele quer você bem de verdade. Ele quer lhe usar, ele quer lhe abençoar, ele quer fazer de você um instrumento dele, ele faz. Você sabe que o instrumento tem uma função muito boa, né, gente? Quando alguém toca. Instrumento parado solta som, a não ser que você programe, mas alguém teve que programar para isso ainda. Não faz som se não tiver quem toque. Nós somos instrumentos divinos de um Deus totalmente sobrenatural. E Ele quer nos usar, então Ele nos toca como um instrumento perfeito, com a destra com a pena, né, diz as escrituras, de um destro escritor. E quando você faz a coisa andar, é porque Ele está te usando. Mas para Ele estar te usando, vou usar um exemplo aqui. Lindo teclado sendo tocado por esse lindo rapaz, né? Eu não vou desmerecer, né? Os dois têm que estar no altar. Não pode estar. Se esse teclado estivesse lá fora, ele podia até tocar, mas vocês não participariam. Então assim, eu preciso estar no local certo para Deus me usar e ser agradável a quem ouve. Então, não é só eu recebo. Esse culto foi profético, né? Aquela coisa bonita que a gente gosta. Esse culto mexeu com o meu interior, até me arrepiou. Se eu não estiver aonde Deus quer que eu esteja. Isso é fato bem claro, bem comum. Os discípulos, então, eles foram ser usados, pessoal, por Jesus, amando de Jesus. Jesus estava ali, não tinha sido morto nem ressuscitado, ele estava na terra, normal. Ele ainda estava na velha aliança, transformando-a. E aí, em Lucas 10, eu gosto muito dessa passagem, que Lucas dá um detalhe. Eu estou meio puxa-saco do Lucas, né? Sabe disso. E quando os discípulos voltam, olha só, eu vou pegar um pouquinho antes, pessoal, só para vocês entenderem. Para a base da história em si. Versículo 16. Não, versículo 17, perdão, porque o 16 ainda é o finalzinho de que eles foram e voltaram. Jesus então mandou, na verdade, os seus discípulos de 2 em 2 fazer a sua obra. Era necessário naquele período, porque ele não podia fazer, porque ele não estava sendo aceito em algumas cidades, principalmente Nazaré. Então ele mandou os seus discípulos, aqui Lucas ele relata sobre 70, então 35 duplas, de discípulos a fazer a sua obra. E aí no versículo seguinte, 17, que é onde eu vou ler aqui com vocês, os discípulos ficaram muito felizes e viram muita manifestação de Deus, e a Bíblia diz assim, e voltaram os 70 como? Com alegria. Oh, coisa boa, estou sendo usado por Deus, que lindo, é muito bom ser usado, é bom, é maravilhoso. Mas Jesus ele vai dar uma lição que é muito maior do que você saber que você é usado, que já é muito bom. Você precisa ir e voltar sendo usado. Quando você voltar daqui uma semana, no mínimo, que é domingo, porque tem alguns que voltam amanhã, outros na quarta e outros voltam dos 3 dias, como na sexta. Mas no mínimo no domingo, você vai voltar com alegria porque Deus vai te usar muito. Alguém diz amém? Por favor, gente. Uhum. Amém é que assim seja. Deixa Jesus te usar, homem de Deus. Pastor, é tão difícil, né? Não. Se você estiver no plano dele, é só abrir, com todo o respeito, tá, gente? Abre a boca, porque ele vai te encher. Ele vai, mas não é sair daqui assim, abre a boca. É, gente? Não, é deixa ele te usar. Deixa ele te usar. Como? Só deixa. Eu costumo dizer, ele não fica pedindo currículo para ninguém para saber quem você era. Ele só quer mostrar para você o que ele tem para você, o que você vai ser nele. Então deixa ele te usar. Você vai ver que a presença dele é real.
Bom, os voltaram com 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Sabe aqueles espíritos que a gente estava com medo? Eles ficaram com medo da gente. Olha que alegria, né, gente? Coisa boa. E aí Jesus vai lá e fala para eles assim, disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Vocês estão alegres, é? Porque os demônios estão eles estão se sujeitando a vocês? Eu vi o demônio cair do céu. Com outras palavras, eu tirei ele de lá. Você expulsou ele das pessoas, eu expulsei ele do céu. Não se alegra com isso. Vocês estão sendo usados, é muito bom, mas não basta. Eis que vos dou poder, versículo 19, para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, olha o que Jesus está dando para os discípulos, por que não dizer para nós? E nada vos fará dano algum. Vocês creem que essa palavra é real ou não? Maravilhosa, muito real, é muito real. Versículo 20, mas ele fala assim, ó, por isso que eu digo o que eu disse, né? Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Não fiquem alegres por isso. Alegrai-vos antes. É esse antes que faz a diferença, povo de Deus. Por estar o vosso nome escrito aonde? Nos céus. Olha, se vocês não tiveram essa oportunidade ainda, de você ser alegre, não pelo que você possui, nem pelo que você pode conquistar, mas você ser alegre por saber que o seu nome está escrito no livro da vida, que te gera a eternidade com Cristo. Peçam essas experiências com Deus, essa experiência que marca quem realmente você é, de saber que o seu nome ele é conhecido nos céus e que você faz parte dele de verdade. Jesus estava dizendo, vocês podem se alegrar disso, mas não se alegrem só por isso, se alegrem antes de ter o seu nome escrito nos céus. Pessoal, uma pessoa que entende o que eu estou dizendo, ela não é alegre pelo que ela tem, e nem pelo que ela não tem, ela vai ser triste. Ela é alegre pelo que ela acredita e pelo Deus o qual ela serve. Imagina só uma pessoa que sabe que seu nome está escrito no livro do céu. Primeiro, você já entendeu que você não vai ver os dias passar de tanta alegria que Deus vai encher o seu coração. Já é muito lindo isso, não é? Porque nada mais é, o fruto do Espírito é amor e o segundo é a alegria. Faz parte de você ser dele, faz parte. Todo cristão que tem o Espírito Santo faz parte entender isso. Quem não tem, começa a buscar, porque você vai entender cada vez mais. Você não vai ser isento de tristeza. Também falei sobre isso porque ele disse aos discípulos, vocês vão ter tristeza um período e o mundo vai se alegrar achando que venceu. Mas continuem firmes, porque eu vou converter a tristeza que vocês de forma momentânea sentem para uma alegria que ninguém vai tirar de vocês. Ele falou tudo isso. Mas antes de você se alegrar com isto, se alegre pelo seu nome está escrito nos céus. Então imagina só uma pessoa que tem o nome escrito nos céus. Não sei se alguém aqui é concursado, não precisa me falar, mas a pessoa que é concursada, por exemplo, ela por algum motivo fez o concurso e o nome dela foi escrito aonde ela passou. E ela teve que se apresentar para ela poder assumir então a vaga que ela conseguiu concursada. Ela teve que ir bem na prova, ou no teste, sei lá, na entrevista, tudo que ela tem que fazer ali. E ela teve que chegar lá. Então ela foi lá e simplesmente ela se alegrou por saber que ela conseguiu. Então ela não podia fazer nada que fizesse com que o nome dela fosse tirado de lá, porque senão ela perderia a vaga. Então ela seguiu a linha mínima necessária, exigida pelo sistema daquele local, para ela poder ingressar. Maravilha, assim é o céu, gente. Uma pessoa que sabe que o seu nome está escrito no céu, vocês concordam que é uma pessoa que vai fazer de tudo para não mentir? Concorda ou não concorda? Então quando ela estiver diante de uma situação um pouco constrangedora, ela vai estar entre a verdade e a mentira. Ela sabe que o nome dela está lá e ela se alegra por isso. Então ela não quer ficar com tristeza. Então ela vai escolher a verdade. E isso vai fazer outras coisas acontecerem. Então você não tem como perder algo se você zela por isso. A alegria que vem do Espírito, ela é muito mais simplesmente de que você possui alguma coisa. Nós nos alegramos quando recebemos boas notícias, como um aumento de um salário, a compra de um bem, a conquista de um bem, e é bom fazer isso. Se alegrem por isso também, mas essa alegria normalmente só acontece depois de você possuir o que você está buscando. Agora, quando Jesus ele entra nesse ambiente espiritual, ele não está falando do que você possui na terra, ele está falando do que você já possui no céu.
Vocês podem crer nisso ou não, gente? Então não tem hoje doença, enfermidade, que vai atrapalhar a sua oração de você sair daqui cheio de bênção realizada. E de promessas tão lindas que Ele te deu, que se tiver alguma área hoje que você possa dizer, eu estou triste. Então se vocês estão realmente aqui ligados na mesma fé e espírito, hoje vocês estão entendendo que não há tristeza que Ele não vai converter em uma alegria, que ninguém vai tirar. Então vocês estão prontos para receber bênçãos hoje? E amanhã, se for preciso, e depois da manhã? Porque é o que vai acontecer para esse povo e para quem pisar aqui dentro, em nome de Jesus. Vamos fazer acontecer, gente? Deus é bom. Então vamos ficar de pé, porque a gente tem que orar agora nesse ambiente espiritual, tá?